pessoal, tudo bem com vocês? Olha, mais um episódio aqui do nosso Lado B da Obra. Hoje com um convidado aqui, querido nosso, Renato Raiol, da Quant. Hoje vai ter muito assunto de Light Steel Frame para vocês, que eu sei que é uma dúvida constante. Vocês estão sempre me perguntando o que é LSF. Então, bem-vindo, Renato. Obrigado, Flávia. Estou muito feliz de estar aqui. Tá? Meu primeiro podcast, estou estreando agora. Gente, exatamente. tô chocada. Enfim, também eu acho que uma das primeiras lives que eu fiz foi contigo. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito de todo o teu trabalho que tu sempre está divulgando ali, a parte das redes sociais de construção de projeto. E acaba que assim, o nosso trabalho também é um pouco parecido, só que o meu a gente restringe ao LSF, e, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Renato, me fala uma coisa, vamos lá voltar um pouquinho para trás, né? Okay. Vamos lá do início. Quem é o Renato? Qual é a tua formação técnica? Da onde você veio? Essas coisinhas todas aí. Boa, então vamos lá. Eu sou do meio da floresta amazônica. Eu sou de Manaus, nasci lá, cresci lá. Meu pai tinha empresa de construção civil. Eu, na altura de decidir a faculdade, eu decidi por arquitetura, não queria fazer engenharia civil, decidi por arquitetura, mas assim, durante toda a formação, fiquei trabalhando na empresa do meu pai. Então, assim, depois que era construção normal? Era construção normal, muita construção... normal é tradicional também, gente. Tradicional, betão armado, concreto celular, que era uma novidade que foi feita lá. Então, assim, meu pai trabalhava tanto com obras particulares como com obras públicas. Então, assim, na altura, depois que eu estava ali concluindo meu curso, eu estava muito envolvido ali na parte da gestão, administração das obras, e nessa altura era uma altura que tinha muita obra pública e obras grandes. Eu lembro da gente estar ali num colégio de 6 mil metros quadrados e assim, em betão armado aquilo era uma loucura. Chegou dias da gente ter mais de 300 pessoas trabalhando em simultâneo e aquele negócio... Gestão de material, gestão de tempo, gestão de secagem. Exatamente. E assim, para piorar, nesse projeto específico, houve alteração de projeto no meio da construção. Então assim, foi uma loucura e aquele negócio, obra pública, olha, tem que entregar tal dia que, enfim, o político tem que inaugurar. E eu fiquei maluco, quase tive um burnout ali quando eu estava ainda na faculdade. E naquela altura deu um estalo, isso foi ali 2005, 2006, que eu falei, não, eu quero ir para construção, mas algum sistema construtivo industrializado, né? Comecei a pesquisar, ver o que tinha na internet. Na altura eu comecei a ver ali alguns materiais de estruturas em aço pesado, mas aí eu vi e falei, não, trabalhar com aço pesado, eu vou precisar aqui de um caminhão-grua, de um investimento que não estava fora ali do meu alcance, né? Aí eu continuei a pesquisar e descobri o tal do LSF, né? Tinha lá um manual, um PDF lá com umas 100 páginas que tinham lançado na altura, o CBCA, Centro Brasileiro de Construção em Aço. Devorei aquilo ali numa noite e falei, olha, é isso aqui que eu quero. Só que assim, isso foi 2005, 2006, e eu sou uma pessoa muito medrosa. Então assim, eu só fui realmente fazer minha primeira obra lá em 2010. Só que nesse meio tempo, o que eu fiz? Fiz meu projeto de conclusão de curso utilizando o LSF. Depois que eu concluí minha faculdade... A conclusão do curso você já utilizou o LSF? Já utilizei. Fiz ali uma torre, que era uma estrutura mista, aço pesado, aço leve e tudo mais, para tentar ali ver qual que era a ideia. E depois disso, concluí a faculdade, tive um gabinete de arquitetura por um tempo, depois voltei um pouco para a construção civil, até que chegou um momento lá que teve em Manaus uma exposição, a Casa Cor, né, exposição de arquitetura, ia ser a primeira edição, e a minha esposa falou, Renato, acho que é uma boa ideia, eu queria expor e tudo mais. E eu fui reunir com os organizadores. Falei, olha, para mim só interessa se vocês me derem um espaço exterior onde eu possa edificar aqui alguma coisa, que eu quero usar um sistema construtivo que eu estou a estudar, né? E tudo mais. E aí chegamos ali num acordo e foi a partir dali eu falei, não, então tudo bem. Em 2010 surgiu lá no Brasil um curso, que era a MICTEC, tá? Tem até hoje, é um curso prático. Participei dessa primeira turma, consegui tirar todas as principais dúvidas que eu tinha, principalmente fornecedores, materiais, ferramentas. Voltei para minha cidade e me senti mais seguro para executar essa minha primeira obra. Mas não existia essa tecnologia... Gente, vamos lá ver, assim, vamos lá localizar Manaus. Sim. Né? Porque eu acredito que
assim, a maior dificuldade que você tem de construir em Manaus tem a ver com logística. Sim. Entrega de material. Como é que chega lá? Exatamente. Né? E depois, você falou para mim que fez uma construção enorme em que ainda por cima teve alterações. Imagina, é como se a gente estivesse construindo na madeira, gente. Vamos pensar assim? Não é? A gente fez um projeto para madeira e eu senti que a maior dificuldade do projeto, mesmo de propor materiais, seria a logística da entrega do material lá. Eu acredito que em Manaus também o problema também passa por aí. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente fala em construção tradicional, né, cimento, areia, tijolo, betão, isso tudo já tem lá a indústria, produtor, fornecedores, isso tudo tem em estoque. É standard. Né? A partir do momento que a gente decide trabalhar com um material diferente, se eu tiver que trazer esse material de São Paulo, do sul, do sudeste do país, eu tenho que considerar pelo menos 18 dias de transporte. Tá? Então, assim, para quem não está naquela realidade, não imagina. Fala assim, não, Renato, mas olha, aqui, sei lá, são tantos 1000 quilômetros, eu faço ali 80 quilômetros por hora, chega ali, sei lá, em 2, 3 dias. Fala, não. Você chega com o caminhão até determinado ponto, depois esse caminhão entra numa balsa, a balsa tem que percorrer o rio e chegar lá não sei aonde para descarregar. Então, assim, toda essa logística é muito complicada. E uma outra situação, uma outra característica daquela região é a época de chuva. Então, assim, a gente costuma falar, Manaus, a gente tem uma época de muita chuva e uma época de sol onde você trabalha. Então, assim, o poder público, durante os meses de chuva, nem investe em alcatrão, em asfalto, porque não vale a pena. Você fizer ali, daqui a umas semanas, aquilo ali já solta tudo. Então, assim, a própria logística do setor da construção civil também tem que se adequar a isso. Tá? E quando eu escolhi o aço leve, eu também pensei nessa situação. Falei, bom, já que existe essa característica, o aço leve eu consigo fazer parte das atividades em armazém e já levo alguma coisa pronta para o estaleiro de obra. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Mas depois, o que eu penso quando você fala industrializado, né? Eu quero uma construção mais industrializada, é no sentido de você poder fazer um melhor planeamento até chegar lá, né? Ou seja, vem tudo montado, pensado. Sim. Quando a gente fala ali industrialização, a gente pode ter algumas possibilidades. Por exemplo, até aqui em Portugal, nesses últimos meses, a gente tem atendido alguns clientes que têm interesse em construção modular, construção amovível. E na primeira reunião eu sempre falo, vem cá, qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é fazer tudo em fábrica e chegar lá tudo pronto? Porque assim, é possível, a gente tem que analisar a arquitetura, ver ali as questões dos transportes e tudo mais, e pronto. Agora, se o teu objetivo é só velocidade em obra, a gente pode pensar também de uma outra forma. Pode fazer toda a preparação dos materiais, um pré-corte, alguma coisa em armazém, mas tu não tem aquela logística de transporte com guindaste, com caminhão guru e tudo mais, que às vezes vai inviabilizar uma construção. Tá? Mas a gente consegue industrializar, deixar, por exemplo, todas as tubagens, tudo pronto. Tubagem de água, de esgoto, a gente faz uma pré-montagem em armazém, vê tudo ali, não cola nada, ok, está tudo certinho, identifica, solta tudo e leva para a obra e remonta. Então, assim, você vai ter essa vantagem da agilidade de também, obra, né? de obra acelerada, vai ter poucas atividades sendo desenvolvidas no estaleiro de obra, ou seja, não tem mais corte, não tem nada disso. É chegar lá, pegar o projeto e montar, né? Mas, Flávia, voltando lá, né? Então, 2010, fiz esse curso em São Paulo, voltei lá para o Brasil, para Manaus. Lá em Manaus eu fui num centro de formação, desses que tem aqui em Portugal, falei, olha, vocês têm curso de gesso cartonado, de pladur? Temos. Eu falei, então é o seguinte, eu quero contratar, minha empresa vai contratar um curso, vocês informam os demais alunos que estão fazendo outros cursos de pedreiro, eletricista, pintor, que tem cursos gratuitos, o gajo do pladur vai dar a parte dele e eu entro com a parte diferente, o que for do aço leve diferente e tudo mais. E aí naquela altura a gente treinou ali mais ou menos umas 18 pessoas. Então começou a formação já aí. Exatamente. Então assim, eu treinei esse pessoal e os últimos dias dessa formação foi já montar essa obra lá na Casa Cor. Então a gente pegou, fez tudo isso, montamos a obra da Casa Cor. Foi uma correria, foi um fantástico, assim, ver o sonho realizado. Falei, não, realmente dá para fazer num prazo curto e tudo mais. Não deu para ver que dava para fazer com uma equipe pequena, porque ali a gente tinha as 18 pessoas. Mas enfim, foi muito interessante. Ok, fiquei super feliz. Só que é um sistema construtivo novo, ninguém conhece e
fiz aquela exposição, ganhamos prêmio de arquitetura por aquilo e tudo mais, mas eu só fui conseguir meu primeiro cliente só um ano depois. Então, Eu assim, sinto que as pessoas são bem conservadoras. Hoje em dia o LSF já está bem divulgado. Você tem feito um belíssimo trabalho nesse sentido, de divulgar o Light Steel Frame e tudo mais. Mas as pessoas no início tinham uma... sim. Até, por exemplo, lá em Manaus, lá na minha cidade, eu consegui começar a vender as obras em aço leve depois que eu fiz a minha casa. Então, eu fiz a minha casa e levava o cliente para conhecer. Falava, ó, vem cá, entra aqui, vamos tomar um café, bate aí nas paredes. Aí a pessoa ia lá, toque, toque. Falei, te incomoda? Algumas incomodavam, outras não. Falei, olha, eu no meu dia a dia eu não costumo andar assim dentro da minha casa. Agora, pode ser que isso te incomode a ponto de falar assim, não, Renato, não é para mim. Ok, se não for, a gente termina de tomar o café e seguimos nossa vida. Agora, se isso não for um problema, vamos falar das vantagens. O que são as vantagens principais? Velocidade de obra, eficiência energética. Isso é uma das coisas que chama muito, que atrai muito cliente aqui em Portugal. Lá no Brasil não é tanto. Lá no Brasil é muito ainda a velocidade de obra, né? Aqui em Portugal, a eficiência energética. Pela parte do construtor, é muito a questão de você conseguir trabalhar com uma equipe pequena. O desperdício é menor. O desperdício é menor, né? Então, assim, todas as obras, com exceção dessa primeira, eu executei lá com uma equipe de 4 pessoas, mais um encarregado. Então, era uma equipe que cabia dentro de um carro, as ferramentas necessárias cabiam num baú que ia ali no porta-mala e... pronto, assim, a gente conseguia fazer todo esse planeamento, eu conseguia muito fazer um calendário diário para cada um dos colaboradores, falar, olha, hoje o objetivo do dia é esse daqui, tal, e isso foi uma coisa que me dava muito conforto de conseguir ter esse planeamento, né? Eu sei que, por exemplo, quando eu converso com os construtores aqui em Portugal, eu falo, olha, uma das grandes vantagens é você poder executar uma obra rápida, talvez 3 meses você entregue uma casa. Agora, eu sei que muitas vezes o dono de obra não tem recursos financeiros para isso. Então, pense da seguinte forma. Não é que você vai fazer uma casa em 3 meses, mas em 6 ou 8 meses você vai fazer 3 casas em simultâneo. Tá? Sim. E é isso muito a realidade dos construtores aqui em Portugal. Por quê? Você vai lá, faz uma etapa da obra, e aí o banco vai lá, vai avaliar e vai liberar o dinheiro. Isso é uma pergunta. Uhum. Muita gente pergunta se a casa em Light Steel Frame se é financiada na mesma pelo banco, certo? Sim, isso ela é financiada na mesma. O que acontece? Às vezes os agentes bancários, quando você fala LSF, ele tende a levar aquilo para amovível, tá? Casas amovíveis. E o LSF você pode fazer uma casa amovível. E modular. Muita gente acha que o Light Steel Frame é modular. Modular também, aí é uma outra conversa, porque modular também cabe muita coisa. Se eu perguntar o que é modular para ti, perguntar o que é modular para o A, para o B, para o C... Eu acho que vai por causa dos painéis engenheirados, eles pensam que é modular porque ele já vem o painel. Mas eu não vejo o Light Steel Frame como modular. Sim. Não, mas assim, eu acho que a grande questão do modular é assim, a pessoa chega para ti e pergunta assim, Flávia, LSF é modular? Aí eu vou responder, fala assim, o que é modular para você? Exato. É uma construção que você faz em fábrica e leva? É uma construção em módulos? É uma construção pré-fabricada? Enfim, porque cada um tem aquela palavrinha, às vezes a pessoa acha que modular é construção low cost. Exato. Né? Então, assim, tem essa confusão. Mas voltando, a parte do financiamento bancário, todos os bancos já financiam construções em aço leve, tá? Desde que ela não seja movível. Tá? Porque se ela for amovível, o banco te empresta o dinheiro, daqui a 2 meses pega ali o guindaste, tira dali e leva. Mas isso é para qualquer material construtivo. Então, às vezes, o que acontece é que quando você fala que vai construir em LSF, a pessoa do banco fala assim, então é amovível, não dá. Não, peraí, não é amovível. Está aqui o meu projeto, tem a base de betão, tem todos aqui os projetos de engenharia. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. A burocracia também é a mesma. Mas será que o banco chega a saber qual é o tipo construtivo? Porque, assim, a ideia que eu tenho é que as pessoas entregam a arquitetura aprovada ao banco e um orçamento do construtor. Mas eu nunca ouvi o banco pedir o projeto de estruturas, entende? Então, não sei até que ponto... É que a gente chega a esse ponto, entende? Eu acho que essa confusão acontece realmente quando a pessoa chega e pergunta especificamente no banco. Vocês financiam casa em aço leve? E aí é aquela confusão da pessoa do banco falar, aço leve, o que é aço leve? É amovível? Não.
Tá? Então, assim, a gente teve, janeiro desse ano, lá no nosso evento LSF Connection, a palestra do senhor do banco, e ele também explicou isso, falou, olha, tem hoje em dia bancos que têm uma maior facilidade, outros que têm ali uma certa burocracia, mas assim, já não existe essa limitação. Tá? No entanto, o que é complicado e o que o banco e o cliente também tem que saber ter essa informação na hora de financiar uma casa em aço leve. Você consegue construir uma casa num prazo muito curto, tá? Só que para você construir uma casa em 60 e 90 dias, você no dia menos 30, você teria que ter o dinheiro da fundação, da estrutura de aço leve, das caixilharias, talvez já... uma boa adjudicação de entrada. Né, exatamente. E a maioria dos clientes não tem. A maioria dos clientes tem, sei lá, 20% para isso. Então, ok, eu vou fazer a fundação, tá? O banco vai lá, vai medir, vai liberar o dinheiro. E o que eu costumo falar? O problema não é o prazo que leva o banco a liberar o dinheiro. Porque isso aí, normalmente, sei lá, uma semana, se tiver um processo bem organizado, vai ser liberado. O problema é que, uma semana depois, a partir dali é que vai contar o prazo de entrega. Já imaginou caixilharia? Caixilharia hoje em dia, sei lá, 60, 90 dias. Sim, né? Sim. Então, já pensou, eu já tive clientes que falaram assim, Renato, tenho dinheiro da fundação, quando vier a medição eu vou construir o aço. Depois, quando medirem o aço, eu vou encomendar a caixilharia. Fala, cara, então, peraí. A caixilharia vai atrasar todo o resto. Não, e o próprio aço, porque assim, o próprio aço, se você tem ali o projeto todo pronto, normalmente ali 2 semanas tá o aço entregue. Agora, assim, se ele deixa para encomendar o projeto de preparação de obra só depois que sair o dinheiro, aí é complicado. Sim. Né? Por isso é que eu acho que o LSF funciona muito bem para quem tem uma equipe que planeia muito bem o antes. E o que eu costumo falar para os construtores, tá? Você vai ter sucesso, você vai ter resultado financeiro se você conseguir construir rápido, tá? Se você for construir na mesma velocidade que o tradicional, não vale a pena, vai e volta para o betão, porque você vai perder ali as vantagens, você tem que se organizar muito bem para não ter desperdício, para você ter um melhor aproveitamento daquela mão de obra. Porque às vezes pode ser que o material fique um pouco mais caro. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com aço leve, o material era mais caro, só que eu conseguia ganhar ali alguma margem na mão de obra, porque eu conseguia reduzir a mão de obra. Tá? Mas mesmo assim, ainda era uma construção mais cara que a tradicional. Hoje em dia a realidade aqui em Portugal não é mais essa, hoje em dia estamos com preços similares. Tá elas por elas, não tá? Tá. Só que, por exemplo, no Brasil, quando eu comecei a trabalhar, ela era mais cara. Então o que eu apostei naquela altura? Falei, bom, como é um sistema mais caro, eu tenho que ter um outro diferencial. Tem que diminuir o tempo. E o meu diferencial foi prazo. Então, assim, as obras que eu consegui vender lá eram todas obras que o cliente tinha interesse em pagar mais, mas ter uma obra curta. Então, por exemplo, a gente teve lá um imóvel de 110 metros quadrados que era para servir de estande de venda de um empreendimento imobiliário. A gente fez as contas e falou, olha, a gente consegue entregar isso aqui em 30 dias, ok? Sei lá, vamos dizer, eu já não sei mais quanto que custava na altura, mas vamos imaginar que custava, sei lá, mais 10 ou 15% do que é tradicional. Para ele valia a pena, porque ele falou, não, eu vou reduzir aqui o prazo em 60, 90 dias, já vou começar. Exatamente. E o cliente bancava isso. Exatamente. Então, assim, todas as obras que a gente fez lá tinha esse caráter, essa característica de o cliente ter mais interesse na velocidade e está disposto a pagar por isso. Então, aquilo ali foi um diferencial. Hoje em dia, aqui em Portugal, os preços estão similares e é aquela situação. Se você tem um cliente que tem os recursos, quase que a pronto pagamento da casa toda, você consegue, sem problema nenhum, fazer uma obra em 90 dias. Tá? Agora, se você tem um cliente que vai recorrer a recursos do banco, olha, coloca aí 6, 8 meses. Por quê? Porque o problema não é o prazo do banco liberar. O problema é o prazo que conta a partir de você comprar o material até eles entregarem. Tá? Um outro alerta aqui, Flávio, muito importante. Se você vai trabalhar com financiamento bancário, com aço leve, é planilha ali, é orçamento muito bem especificado, muito bem detalhado. Por quê? Se você tem simplesmente ali, sei lá, estrutura de aço leve, 50 mil euros, tá? E aí você vai e constrói só o resto do chão e chama o fiscal do banco, tá? O fiscal do banco vai olhar para aquilo, vai falar, não sei quanto que custa isso aí. Vou colocar aqui só 10%, mas vamos imaginar que ali já está 30, 40.
Você não tem como argumentar que, olha, não, já está executado 30% ou 40% do aço. Ou seja, convém você ter um orçamento mais detalhado possível por itens, né? De maneira que o senhor do banco consiga... Exatamente. Então eu falo assim, olha, se o teu aço vai ser faturado por etapas, primeiro as paredes, depois a laje, piso superior, também deixe isso especificado no orçamento. E assim, lá no Brasil eu nunca tive problema com isso. Por quê? Porque eu estava acostumado com obra pública, então os orçamentos eram muito detalhados, tá? Quando eu ia pegar um financiamento bancário também, os bancos exigiam aquele nível de detalhamento, de planilha, de custos unitários e tudo mais. Aqui em Portugal eu vi que esse processo é um pouco, digamos, mais simplificado. Então muitas vezes a pessoa pega um orçamento simples, né? Olha, é um orçamento de 110 metros quadrados, tal, tá aqui tantos mil euros. O banco olha para aquilo, está dentro ali do orçamento, tá bom. Faz o faseamento, é a porcentagem que lhe interessa, no fim das contas. E aí o que eu falo, não é nem culpa do engenheiro que vai fiscalizar ali, vai fazer a medição. Por quê? Ele tem que se resguardar também. Com certeza. Né? Se não tem ali no documento falando que aquele valor, aquela fase vale 20 mil, por que ele vai colocar ali o dele na reta falando que foi feito 20 mil? Então, assim, toda vez que eu falo, vai trabalhar com financiamento bancário, você é a empresa de construção, faça um orçamento muito bem detalhado, anexe isso ao contrato do banco para que aquilo fique mesmo muito bem. Para se proteger um pouquinho, né? Porque no fim das contas, assim... né? Exatamente. Para o dinheiro chegar a temporas. O que eu acho interessante do LSF, dessa industrialização, e eu tenho acompanhado aqui um pouco o Roberto Justus, né? Ele tem agora uma construção em LSF. E ele estava falando que nesse momento ele faz 60% da obra no escritório e 40% no local. Uhum. E que ele pretende, no futuro, ter 80-20. 80%, né? Dentro do escritório, o planeamento, o projeto, o detalhamento de tudo e mais alguma coisa. E armazenar. Eu acredito que ele tem que ter algum armazém. Para ele ter algum... Certo? Porque o que eu entendo da mudança aqui das empresas que fornecem materiais é que eles deixaram de ter estoque. Uhum. Hoje em dia, assim, essa parte de aço leve é engraçado. Aqui em Portugal tem muitos fornecedores de aço. Tá? Agora, né? Tipo assim, eu estava preparando agora um texto e tal, eu falei, bom, eu tenho que citar aqui a quantidade de fornecedores de aço. Rapidinho eu cheguei ali a 15 fornecedores. Falei, pô, cresceu, realmente, hein? Eu falei, pô, realmente tem bastante fornecedor, e se tem tanto de fornecedor é porque também tem muita demanda. Né? Então, e essa questão da industrialização, do quanto que você consegue fazer em armazém, quanto que você consegue fazer no estaleiro de obra, tem muito a ver também com a logística e com o transporte. Né? Então, a gente desenvolveu agora recentemente um projeto modular para um cliente, que a ideia dele era construir em armazém, levar tudo pronto para a obra, e aquela situação, primeira reunião, beleza, vamos lá. Como é que você pretende transportar esses módulos? É por baixo ou é agarrando por cima, igual um contentor? Porque tudo isso vai influenciar na elaboração do projeto de estabilidade. Tá? Depois, você quer trabalhar com materiais já acabados ou você quer trabalhar com gesso cartonado, barramento e pintura? Tá? Porque hoje em dia a gente está desenvolvendo ali um projeto modular e eu tenho uma mesa cheia de materiais já acabados. Mas, claro, são materiais mais caros. Tá? Então, assim, vamos imaginar um material que você aplica aqui na parede e já está totalmente acabado. Sei lá, 25, 30 euros o metro quadrado. Se você me perguntar quanto que custa pladur, barramento e pintura, os materiais vão sair mais baratos. Se a mão de obra for própria, provavelmente o serviço vai sair mais barato. Sim. Agora, se para cada uma dessas etapas precisa de um subempreiteiro, talvez já começa a complicar, né? Mas, Flávia, voltando aqui, né? Fiz ali a minha primeira obra, fiquei super feliz. Pronto, vou atrás de cliente. Não tinha cliente, ninguém conhecia aquilo, era muito difícil. Até que chegou uma empresa que tinha conseguido uma obra que não era em Manaus, era no interior do Amazonas, que falou, Renato, consegui uma obra aqui em aço leve, vi que você trabalha com isso, vamos lá conversar. E aí eu fui, conversei com ele, vim lá, dei meu preço. Ele falou, ok, Renato, vamos avançar. Eu falei, porra, fiquei super feliz, assinei meu primeiro contrato. Só que quando eu fui ver, eu falei, cara, peraí, a obra era no meio da floresta amazônica, era uma base de exploração de gás natural,
Os materiais, além dos 18 dias para vir de São Paulo para Manaus, levavam mais 15 dias de Manaus até esse sítio da obra. Meu né? Deus. E lá é o seguinte, é uma base de exploração, trabalham em simultâneo ali 2.000 pessoas e todo dia tem ali aviões para trocar as equipas, porque ali funciona tipo uma base de exploração em alto mar, ou seja, você trabalha 14 dias, depois folga 14 dias. E aí o que ele me falou, Renato? O cronograma, o calendário da tua obra precisa obedecer isso, porque a tua equipe vai para lá 14 dias, tu tem que fazer a primeira etapa. A primeira etapa o que era? Paredes, primeira estrutura da primeira laje e deixar pronto para eles betonarem. Por quê? Os 14 dias que a gente já está de folga em casa, era o tempo que ia curar o betão e tudo mais. Então assim, se eu atrasasse alguma coisinha, atrasava a obra ali em 30 dias. Era uma estrutura mista, não é? Tinha Era uma estrutura mista de 2 pisos, né? Enfim, um prédio meio industrial para tipo abrigar uns grupos geradores, umas coisas assim, né? E eles optaram pelo aço leve por quê? Não foi por causa de preço, né? Porque o aço leve era mais caro naquela altura, mas foi porque com o aço leve eu poderia ir com uma equipa menor e ocupar menos espaços lá na exploração de gás natural. Por quê? Quanto menos trabalhadores da construção civil, mais trabalhadores do gás natural, que é o que dá dinheiro para eles. Sim, então, sim, assim, não, vamos optar por isso. E pronto. E já te falei que eu sou muito medroso, né? O meu medo foi o que me salvou de não quebrar nessa primeira obra. Por quê? Recebi o projeto de estabilidade, aquela minha alma de arquiteto ali, experiência de construtor, falei, quer saber? Vou modelar tudo isso daqui, porque eu não posso chegar lá no meu estaleiro de obra e falar, faltou aqui uma ferramenta, faltou um parafuso, faltou uma cantoneira. E comecei a fazer isso. E modelei toda a estrutura. Foi a partir dali que eu comecei a aplicar essa metodologia. E naquela altura, o que eu identifiquei? Falei, opa, falta aqui algumas informações. O engenheiro não especificou como é que é essa cantoneira, não especificou quantos parafusos tem aqui e tal. E eu lembro de, na altura, ter tipo assim umas 20, 30 trocas de e-mail com a engenheira. E a engenheira me respondeu tudo, ficou tudo esclarecido. Como eu modelei tudo, eu consegui também extrair uma lista de material exata e comparar com o que tinha sido encomendado. E assim, foi isso que me salvou. E aí, novamente, para essa obra, como a gente tinha esse prazo muito curto, o que a gente fez? Em Manaus, a gente foi para o nosso armazém, fabricou todos os painéis, colocou tudo sobre pallets, amarramos e tudo mais, mandamos lá para o porto para ir para a obra. E, mais uma vez, o medo. Falei, não, coloca aí uns perfis aí soltos a mais, porque na hora do transporte, magoaram alguns painéis. E aí também me salvou. E pronto. Depois dessa experiência, eu vi, bom, já estou mais calejado, já perdi um pouco mais de medo, agora eu vou atrás dos outros clientes. E foi a partir daí que eu vi. Falei, não, eu tenho que me tornar diferente pela questão do prazo, pela questão do planeamento, e foi nessa linha que a gente seguiu. Tanto que a minha última obra, no meu último contrato no Brasil, antes de vir para Portugal, nem foi de aço leve. Foi o quê? Foi uma empresa que tinha conseguido um financiamento no banco para construir um barco-hotel. Né? Foi no estaleiro naval, o estaleiro naval falou, não, olha, aqui a gente faz o casco, faz a estrutura, o aço pesado, agora sim, tubagem, elétrica, acabamento, isso não é com a gente. E aí esse empreendedor me chamou, falou, Renato, olha, tenho esse financiamento, tenho aqui a empresa naval que vai fazer o grosso, mas eu não tenho ninguém que coordene tudo, a obra, e que execute a parte civil. Aí eu falei, olha, não é a minha área, mas deixa eu ver aí como é que é. E achei aquilo interessante. Eu falei, olha, tudo bem, então você tem um projeto básico aqui de arquitetura, você tem um engenheiro naval lá da empresa, sim, eu vou trabalhar com vocês, vou desenvolver aqui o projeto executivo, vou coordenar toda a compra dos materiais, coordenar as equipes de obra e tudo mais. E a gente aprende tanto, né, cara, Renato? E fizemos, só que assim, um detalhe, ele tinha, se eu não me engano, 5 meses para o barco estar pronto. O primeiro dia que eu fui no estaleiro naval, tinha ali os primeiros aços do casco. 5 meses depois o barco estava recebendo o primeiro grupo de turista. E assim, engraçado. A pessoa que me contratou era um engenheiro civil brasileiro, que ele já tinha ali certa idade, ele teve uma empresa de engenharia, de gestão de obra e tudo mais, e esse empreendimento era do filho dele. Só que ninguém mais acreditava que aquilo ali ia ficar pronto, senão eu e esse senhor que me contratou.
Tanto que quando a gente terminou a obra, ele falou, Renato, só nós dois que a gente achava que isso aqui ia ficar pronto e pronto. E tanto que o dono do estaleiro naval falou assim, Renato, não acreditei que isso aí ia ficar pronto, o meu sonho agora é construir um iate e tudo mais, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma sociedade. Eu falei, não tenho dinheiro para fazer sociedade nenhuma aqui. Enfim, mas assim, foi essa questão de me focar nessa gestão, nesse planeamento de obra, foi o que me levou a esse serviço aí, e enfim. E por que Portugal, gente? O que aconteceu Boa. em Portugal para tu vir para cá depois? Então, depois desse barco hotel, quase que eu fico lá de vez. O que aconteceu? Meu grande sonho sempre foi trabalhar com arquitetura naval. E sempre morei em Manaus, a vida ali de barcos, de lancha, é o nosso dia a dia. Né? Fiz esse barco hotel, o dono do estaleiro me propôs construir o barco para ele, fazer o projeto e tudo mais, eu fiquei super feliz. Só que final de 2015, crise econômica no Brasil e todos os orçamentos que eu tinha passado, ninguém estava fechando nada. Né? E aí eu cheguei com a minha esposa e falei, olha, a gente está com esse contrato, está recebendo um dinheiro bom, talvez quando terminar ele seja a altura da gente tentar ir embora do Brasil. É engraçado que você fala que é medroso, mas você toma a decisão, Renato. Não, eu jogo a decisão para a Juliana e a Juliana toma. Gente! Porque assim, eu viria várias pessoas não fazerem nada. Não, mas a gente tá confortável, não. Mas olha que eu acho que você é um cara que vai lá e decide. Bom, pode ser com a Juliana, não tem problema nenhum. Mas é engraçado, Mas vocês dois decidem. Sim. Vocês dois tomam decisões arriscadas, cara. É engraçado que assim, depois de um tempo eu vi que essa dinâmica funcionava. Então assim, eu gosto de ter ideias, eu lanço as ideias para ela e deixo ali maturar. Até que ela fala assim, bora Renato, anda, vamos tirar isso do papel. Me faz a mesma coisa. Enfim, aí o que eu falei para ela? Eu falei, Juliana, aço leve, quem trabalha com aço leve? Eu sei que trabalha na Austrália, eu tinha feito intercâmbio lá, sei que Reino Unido trabalha, sei que Canadá trabalha. O que você acha de eu começar a mandar uns e-mails e tal? Ela falou, Renato, eu não sei falar inglês. E Portugal? Eu falei, Portugal? Ela tinha vindo de férias com a minha filha, mais velha, para cá, e eu ainda não conhecia Portugal. Eu falei, olha, Portugal eu sei que trabalha com aço leve. Vou mandar aqui alguns e-mails. E fui na internet, mandei e-mail para todas as empresas que tinha aqui. E 2 empresas na altura me responderam. Falaram, Renata, a gente tem interesse no seu trabalho de planeamento de obra, orçamentação, essa parte comercial. Que interessa você vir para cá e tal? Comecei essa conversa, 3, 4 meses depois eu estava aqui já. Vim embora, cheguei em novembro de 2015 e fevereiro de 2016 minha família toda estava aqui. Né? Então, assim, eu vim primeiro para trabalhar para uma empresa, fiquei em uma empresa em Lisboa só 2 meses, porque cheguei aqui eu vi que era um escritório, mas os serviços todos eram em África, era aquele negócio meio confuso lá, e, enfim, não me agradou muito. E depois tinha uma empresa em Leiria, que quando chegou... Quando você veio para cá, você já foi para Leiria direto? Não, eu vim para cá, para Lisboa. Vim a convite dessa empresa, fiquei morando aqui em Lisboa. Cheguei aqui em novembro, só que essa empresa de Leiria também estava em contato comigo, só que quando eu cheguei em Portugal, essa pessoa não estava em Portugal. Aí quando chegou mais ou menos na altura do Natal, ele me ligou e falou, Renato, já estou em Leiria, se você quiser vir conhecer a cidade. Fui conhecer a cidade, adorei, estava na época de Natal, tudo enfeitado. E aí gostei muito. E aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou avisar essa primeira empresa que eu não vou mais colaborar com eles, daqui umas semanas eu vou aí para a Leiria. E me mudei, fui para a Leiria, comecei a prestar serviço para essa outra empresa, mas também não deu muito certo. E aqui é um erro não só dessa empresa que eu trabalhei, mas de várias empresas. O que acontece? Construir a estrutura do aço leve, ou seja, fabricar painel, montar a estrutura, essa é uma etapa de obra relativamente fácil, tá? E isso, quando os alunos que vão lá tirar a formação comigo, eu falo, cara, olha, fabricar e montar uma estrutura é relativamente fácil, só que o restante da obra é como uma construção de engenharia como qualquer outra, ou seja, envolve muitas especialidades, tá? E se você não tem esse conhecimento prévio, não é no meu curso de 4 dias que você vai sair daqui um construtor-chave na mão. Se você é um subempreiteiro de gesso cartonado, de pintura, de capoto, do que for, você vai sair daqui sabendo fabricar e montar uma estrutura. Você não vai sair daqui sabendo ser um construtor-chave na mão. E qual que foi o problema dessa empresa? Qual foi o problema dessa empresa que eu fui trabalhar? Eles eram uma empresa que vendia o aço,
estava muito bem se tivessem ficado nessa vertente, só que eles resolveram vender chave na mão sem ter experiência. Então, quando eu cheguei lá, estava aquela confusão, várias obras vendidas, um valor não era o suficiente. Várias pessoas de várias áreas cometeram esse erro, né? De repente... Então, assim, fiquei nessa empresa ali mais ou menos uns 4, 5 meses, fiquei ali de janeiro até um pouquinho antes do verão. E depois, quando eu saí... Quando é que você pensou em iniciar mesmo a Quant? Assim, qual foi o clique para você falar assim, não, o meu público é o construtor, né? Porque eu sei que a gente passa todos por isso, né? Quem é meu público? Exatamente. O meu público é o construtor. O negócio já era LSF, ponto. Essa especialidade já era clara para você. Mas quando é que você chegou ao ponto assim, não, tá na hora. Vou aqui abrir a Quant, vou falar para os construtores, eles são a minha galera. Pois, vamos lá. Bom, a Quant, a marca, já existia lá desde lá do Brasil, quando eu abri, né? Agora, sempre foi Quant? Sempre foi Quant, sempre quando era empresa de construção e tal. Só que o que aconteceu? No meio de 2016, saí dessa empresa, fiz uma parceria com um gabinete de engenharia e fiquei quase um ano só fazendo preparação de obra para eles. Então, assim, para mim estava confortável, fazia essa preparação de obra para eles e tudo mais, estava satisfeito dos dois lados. Só que aí eu fui ver que tinha muitos construtores querendo começar a trabalhar com aço leve. E eu falei, bom, lá no Brasil, quando eu também estava com esse medo, o que eu fiz? Eu fui numa formação, conheci ali os materiais, conheci as etapas, perdi meu medo e comecei a construir em aço leve. Então, seria ideal, seria interessante eu criar um curso semelhante a isso. E aí criei uma formação, fui atrás de parceiros. O primeiro ano a gente fez lá com a Perfisa e quando eu anunciei esse curso, essa empresa, esse gabinete falou assim, ih, Renato, vamos parar de trabalhar junto. Eu falei, por quê? Pô? O meu objetivo é conseguir mais clientes. Você faz a estabilidade, eu faço preparação de obra. Mas eles falaram, não, os nossos clientes atuais ficaram meio enciumados, acham que vai ter muita concorrência no mercado e achamos melhor interromper aqui nossa parceria. Eu falei, tudo bem. Então, a partir daquele momento, eu comecei a dar mais publicidade para quê? Tanto para mostrar ali o curso prático que a gente tinha, quanto os nossos serviços. E os nossos serviços, por exemplo, a parte que é a minha parte original, é a parte de pensar a obra, pegar o projeto de arquitetura, ver quais são os ajustes necessários, qual é a especificação dos melhores materiais para aquilo. Depois que eu tenho tudo aquilo definido, eu envio isso para o engenheiro de estabilidade fazer toda a análise estrutural. Tá? Inicialmente, ali para 2017 e tal, a gente não tinha engenheiro interno na Quant, então eu fazia essa parte, tinha os parceiros, que eram os engenheiros que já tinham trabalhado comigo nessa outra empresa em Leiria, fazia essa parceria com eles, então eu faço uma parte, vocês fazem outra e pronto. E foi dessa forma que a gente foi crescendo, tá? Então, fazendo as formações e elaborando os projetos. A partir do momento, aí, mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente conseguiu recrutar um engenheiro que já tinha experiência nisso. Falei, bom, então agora você vem aqui para a empresa, agora a gente tem engenheiro aqui dentro, então a gente faz toda essa parte aqui dentro. Mas o nosso foco sempre foi trabalhar diretamente com os construtores. E por que eu acho isso? Primeiro, porque a nossa forma de trabalhar, que pensa muito no projeto executivo, no que realmente vai ser executado em obra, eu preciso saber como o construtor gosta de trabalhar. Então, te dar um exemplo simples. Você vai passar tubagem de água por dentro de betonilha ou pelo teto falso? Se você me pedir a minha opinião, eu posso te dar e a gente usa a minha opinião no projeto. Mas se você trabalha de uma outra forma, eu vou adaptar o meu projeto à sua forma de trabalhar. Então, são várias perguntinhas que o construtor ou o arquiteto vão saber me responder, mas o dono de obra não. Com certeza. E uma outra situação. Uma coisa é, o cliente está acostumado a pagar um valor X pelo projeto de licenciamento. Tá? O que eu vendo não é projeto de licenciamento, eu vendo projeto de licenciamento e projeto executivo, né? Projeto de preparação de obra. Então, ao invés de 1 X, ele ia pagar 2X. E quando o construtor falava isso para o dono de obra, olha, não é mais 1.000, é 2.
ele já ficava assustado. Mas por quê? Todo mundo cobra 1.000, por que isso aí é 2? Então era muito difícil eu vender esse serviço para o dono de obra. Ou seja, agora o construtor vende o trabalho dele com o projeto incluído. Exatamente. Até porque assim, o meu trabalho vai gerar muito valor ao para o construtor. construtor, não para o dono de obra. Você sabe que você trouxe um termo que eu adoro. Gente, colegas projetistas, a gente em todas as áreas, a gente devia de usar o termo que o Renato utiliza para o projeto de execução. Você chama de manual do construtor. Eu acho maravilhoso que você use o manual do construtor. Esse termo era o que a gente devia de usar para todos os projetos de execução. Sim. Porque eu sei que o dono da obra é que faz o pagamento a nós, né, projetistas, na maior parte das vezes, né? Eu também tenho clientes construtores, é verdade. Mas a maior parte dos meus clientes são clientes, donos de casas ou investidores, certo? E quando eles pagam um trabalho que não é para eles, né? O benefício é deles, mas não é para eles de fato. Eles não sabem ler o projeto, eles nunca vão ler o projeto, a gente esquece. Então a gente está fazendo um manual para o construtor, sem dúvida, né? Se o projeto é o mais detalhado possível, a gente está falando de todas as áreas também, a gente pode estar falando aqui do LSF, mas o arquiteto sabe muito bem disso, né? Vocês fazem o detalhamento dos tetos, né? Das aduelas, das portas, dos armários, dos roupeiros, isso tudo nada mais é do que um manual para todos. Que está na construção. Então, eu acho que esse termo que você utiliza de manual do construtor é brilhante. E aí, assim, depois que eu enxerguei isso, falei, não, meu cliente é o construtor, tá? E qual que é o, digamos assim, o meu grande desafio até os dias de hoje? É eu mostrar para o construtor que aquilo pode trazer vantagens para ele, tá? Por quê? O construtor não estava acostumado a contratar isso há uns anos atrás. Não, e ter esse apoio. Exatamente. Eu acho que é um apoio brutal que vocês dão. E aí o que eu tento mostrar também para o construtor? Falo, cara, olha, o que você vai encontrar aqui no nosso projeto não é encheção de linguiça, tá? O que você vai encontrar no projeto era o que eu utilizava nas minhas obras, tá? Então, só para te dar um exemplo, hoje em dia os nossos projetos saem com uma tecnologia para você visualizar em realidade virtual e realidade aumentada. Só que ele visualiza a estrutura de aço. Então, você chega ali numa obra que tem só a fundação, você pega ali o telemóvel, você consegue ligar a câmera e ver a sua casa, andar por dentro da casa. E aí, alguns clientes falam assim, Renato, eu estou vendo a estrutura de aço, não dava para eu ver a casa pronta? Eu falei, cara, até dá, eu posso ensinar o teu arquiteto a usar essa ferramenta, não tem problema nenhum. Mas o meu público é o construtor. Por que eu quero que ele veja essa estrutura? Porque ele pode tirar dúvidas e, principalmente, depois da estrutura montada, ele pode fiscalizar a obra. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu coloco ali o que eu gostaria de ver nos meus projetos, o que eu gosto de ver nos meus projetos. Então, assim, hoje em dia, até com a minha equipe lá de projeto no escritório, as nossas reuniões semanais sempre são, olha, vem cá, tem aqui as informações necessárias para o construtor executar isso, tem as quantidades necessárias. Só para te dar um exemplo, até uns meses atrás, a gente tinha um costume de tudo que era detalhamento de estruturas em betão ia só no projeto de licenciamento. E depois, na preparação de obra, eu falei, não, preparação de obra vai só o aço, depois ele junta os dois e vai para a obra. E a gente mudou isso. Falei, não. Falei com o meu engenheiro, falei, eu quero que todas essas informações estejam no projeto de preparação de obra. Porque o licenciamento ele pega, manda para a Câmara e esquece aquilo. Agora, o que ele vai levar para a obra tem que estar ali. Então, assim, a nossa forma de trabalhar e o que eu sempre tento lá passar para a equipe é o seguinte, olha, o construtor tem que ter as informações para executar a obra, tem que ter as informações para comprar o material e tem que ter a especificação dos materiais. Então a gente se foca muito... Quando ele for no fornecedor, também fica mais fácil para ele. Né? Exatamente. Então assim, o nosso trabalho é muito focado na execução e em facilitar a vida do construtor. Tá? Eu falo assim, o dono de obra não tem muita vantagem em contratar o meu serviço. Quem vai tirar as vantagens é a empresa de construção. Então, por isso, é sempre o meu foco. Até quando chega dono de obra lá para querer contratar projeto, eu até tento ali despachar, falo, olha, não, escolhe o construtor, depois do construtor escolhido, vem aqui que eu atendo ele, eu atendo vocês dois em conjunto. Na verdade, você faz o projeto mesmo para o construtor da maneira que ele constrói. O que ele utiliza? O que ele está habituado a fazer? Não é assim, Renato? Exatamente. E assim, o que, por exemplo, daquelas minhas experiências que eu tive lá no início da carreira que impediram eu quebrar a empresa, o que eu aprendi? Que eu tinha que fazer a construção virtual mesmo da minha estrutura, dos revestimentos e tudo mais. Com
O que eu tirei de benefício disso? Primeiro, eu conseguia ver omissões de projetos, se tinha ali alguma informação faltando, conseguia extrair as quantidades de material, mas também eu conseguia identificar quais eram as etapas críticas. Então, assim, se eu tenho um painel muito grande, eu já vejo isso aqui vai complicar no transporte ou na hora da execução. Eu estou agora com um projeto que a gente executou que tem lá uns painéis de laje com quase 11 metros, né? E aí a gente estava conversando com o cliente e falou, olha, toma cuidado, porque seja para transporte de fábrica, seja no dia da obra, nesse dia aqui você vai ter complicações. Sim. Qual foi a conclusão que a gente chegou? Ele falou, não, Renato, então eu vou dividir isso aqui em 2 transportes, tudo que for pequeno vai lá para a minha fábrica, a gente vai fabricar os painéis e tal, leva para a obra. E o que for grande, já vem montado os painéis de fábrica, eu mando direto para a obra. Mas olha que isso que você está falando é um ponto importante até para qualquer tipo de projeto de execução. Né? Eu, às vezes, recebo chamadas e pedidos para se refazer projetos de coisas que não são possíveis fazer. E eu não estou falando de light steel, estou falando de construção tradicional. Imagina, uma ampliação de um prédio em Lisboa, naquela rua super estreita, que você não consegue pôr uma grua, e de repente a pessoa contratou e o engenheiro colocou lá uma viga de 7 metros em HEB 200. É impossível, entende? Então, como é que a gente vai repensar isso aqui? Né? Como é que a gente vai fazer para transportar? Quando a gente faz um projeto, tem que pensar nisso tudo. Uma das primeiras formações em obra que eu dei aqui em Portugal foi uma obra de reabilitação em Belém, né? Que era também uma moradia, sei lá, 3, 4 pisos, onde os 3 primeiros pisos tinha sido feito um reforço com aço pesado, que ele queria manter ali as lajes de madeira e tudo mais. E eles iam utilizar aço leve para fazer um último mezanino, né? Um último mezanino e a cobertura. O que aconteceu? A gente chegou lá, eram uns perfis de 250, pesava ali, sei lá, 30, 40 quilos, amarrava ali uma corda, puxava perfil a perfil rapidinho, em 2 horas estava tudo lá em cima. Depois, a etapa de montagem mesmo da estrutura, eu fiquei menos de 2 semanas nessa obra e estava, digamos assim, todo grosso pronto. Aí o construtor me chamou e falou, pô, Renato, se eu soubesse disso aqui nas etapas de baixo, isso aqui teria sido completamente diferente. Né? Então, assim, realmente essa parte do aço leve nas obras de reabilitação ou nessas situações de... ampliações de últimos andares em Lisboa, eu não vejo outra forma de fazer. Muitas vezes eu peço para o arquiteto rever a arquitetura inclusive, porque nem tudo é possível. Entende? Mas o LSF vem uma ajuda brutal. E essa questão também de logística, que tu estava falando de obras de madeira nos Açores, às vezes é uma ilhazinha pequena que só tem acesso por barco ou coisas do gênero, isso dá muito jeito utilizar o aço leve. Mas assim, eu sou também muito sincero. Ontem eu estava reunido com um cliente, que o cliente falou, Renato, dá para eu fazer aí uns prédios de 7 pisos com aço leve? O cara fala, dá para tu fazer uma estrutura mista. Vai ser a mais vantajosa? Não sei. Talvez a gente chegue à conclusão que mais vale a pena fazer superestrutura em betão e usar o aço leve para vedação. Ah, Renato, quero fazer um prédio de 3 pisos para estacionamento para garagem. Falei, não é aço leve, tá? É aço pesado, é betão. O que eu costumo dar de exemplo? Lá no Brasil, teve uma agência bancária que fez uma rede bancária que fez várias agências em aço leve, ou seja, paredes exteriores, divisórias internas, cobertura, tudo em aço leve. Mas o cofre continua sendo de betão. Então, cada um com as suas vantagens. Tem aquelas perguntas que o pessoal me faz, né? Muitas vezes em LSF. Quantos pisos você recomenda que se faça uma construção em LSF, por exemplo? Né? Caves, ninguém recomenda LSF em cave também. Tudo que está encostado ali ao terreno, não é. Seja cave, seja muros de contenção. Às vezes, até quando você tem, digamos assim, uma moradia, resto do chão mais um piso, só que a parte de baixo é uma garagem, tá? Onde você vai estar manobrando o carro. Muitas vezes eu recomendo, olha, vamos fazer uma mureta de betão de 1 metro, que vai que um dia que você beber uns vinhos a mais ali, dá uma marcha atrás meio sem jeito. E dali para cima a gente constrói em aço leve. Mas assim, em termos de pavimentos, o que eu falo? Resto do chão mais 2 é uma construção confortável de você fazer, tá? Claro que pode ser que tenha arquiteturas que tenham vãos muito grandes ou coisas do gênero, que às vezes complica. Já participei de projetos que eram resto do chão mais 4 para a África, tá? Mas assim,
eram projetos, eram construções, eram apartamentos residenciais, mas tudo com cômodos muito pequenos, ou seja, quartos 4x4, 4x3. Então, isso também, essa arquitetura, quantidade de paredes internas, paredes perpendiculares, isso também ajuda muito nessa questão de empilhar. Por quê? Muitas vezes não é a questão do que o aço aguenta aqui da forma vertical, mas sim a geometria da construção, porque o aço, o perfil de aço, e ele a aguenta... verticalidade da coisa, não é? O aço, ele aguenta muita carga, muito peso. Agora, cargas laterais de vento, isso é uma das fraquezas do aço leve. Então, isso tem muito a ver com o projeto de arquitetura. Os contraventamentos. E a própria geometria da construção, entendeu? Eu lembro uma vez de eu receber um pedido de orçamento de um estúdio de gravação que ele queria fazer um prédio, era tipo, sei lá, 3 metros, era 6 metros por 12, só que ele queria ali alguma coisa assim, 6 metros de altura. Né? E eu falei, vem cá, vai ter alguma parede interna nesses 12 metros, perpendicular, para fazer ali um travamento? Eu falei, não, é tudo aberto e tal, quero mesmo um vão todo amplo. Eu falei, cara, talvez eu tenha que colocar aqui algum pilar de aço pesado, não é nem para suportar a carga de cima, Sim, é só para segurar a parede ali no sítio. Né? Então, assim, isso é uma das características que, quando você pega um engenheiro que vem do betão ou vem do aço laminado, eles não têm essa percepção. Você sabe que eu vou dizer uma coisa, e falo eu aqui pela minha... Pronto. Né? O que eu sinto diferente de você é que... Porque você também é um arquiteto, né? O que eu sinto é que, às vezes, o cliente decide, depois da arquitetura estar feita, o que é LSF. Sim. E a arquitetura não foi pensada para o Light Steel Frame. Gente, o conselho que eu dou para vocês arquitetos, querem abraçar essa solução nova também na vida de vocês têm que estudar esse tipo de solução, porque não cabe. Entende? Então, muitas vezes, dentro de um projeto NSF, eu sou obrigada a colocar o laminar. Não tenho como não colocar um HEB. Não tem como colocar, entende? Porque não é possível, né? Porque se a gente for para as treliças em light steel, depois eu acabo por acabar com o teto falso da pessoa. Não tem hipótese nenhuma, senão isso não fica mais alto ainda. Entende? Mas eu vejo, a minha dificuldade do trabalho é esse daí. A arquitetura não está pensada para o light steel. Agora a gente teve esses anos todos focados ali nos construtores, nos aplicadores. A gente vai agora, está terminando de criar um produto mais focado para os projetistas, seja arquitetos, engenheiros, que é justamente para isso, é ensinar eles a pensar a estrutura, tá? Seja você arquiteto para já conceber um projeto adaptado que seja bem executado em aço leve, ou se você é um engenheiro de estabilidade ou que trabalha com preparação de obra, você saiba pegar aquela arquitetura e fazer a adaptação tendo o mínimo possível de descaracterização. Os projetos que chegam a Quanti, sei lá, 99%, 98% são projetos pensados para o betão. E qual que é a nossa metodologia? Sempre que chega o projeto, a gente tem uma reunião com o construtor, com o nosso cliente, para definir os materiais construtivos. Depois que isso é definido, a gente faz a adaptação para o aço leve e faz um planeamento volumétrico. Até aqui o engenheiro ainda nem encostou no projeto. E eu faço esse planeamento volumétrico, aplico ali as espessuras dos revestimentos e tudo mais, e preparo um vídeo e alguns ficheiros 3D e sobreposições em AutoCAD e envio isso para o autor do projeto, ou para o construtor, ou para o dono de obra, falando, olha, está aqui o que teve de adaptações ao mudar da sua arquitetura original para o aço leve. Isso é muito importante. Quando o arquiteto está envolvido é ótimo, porque a gente consegue ter uma conversa técnica e falar, olha, essa pala que você colocou aqui, que tinha 15 centímetros, olha, por causa dos isolamentos térmicos, ela vai ter que ir para 25. Você quer me sugerir outra alternativa? Tá? Olha, Renato, vamos tentar dessa outra forma. E ele consegue, através dessa metodologia, ele consegue também visualmente enxergar por que aquilo ali está alterando. Sim, né? sim. Quando você simplesmente só entrega ali um esquema falando, olha, parede 150, laje de 200 e cobertura de 150, Não é a mesma você não coisa. consegue visualizar isso. E
Se você não tem esse trabalho antes, o construtor só vai descobrir isso lá na obra. É o que eu costumo falar. Se você não tem esse trabalho antes, que você descobre que você vai perder 5 centímetros na altura de uma sacada, você vai descobrir isso lá na obra e espera que ainda não tenha sido encomendada. Que coisa que a gente não gosta é ouvir a pessoa falar, na obra a gente resolve. Eu fico nervosa quando eu ouço isso. Não, eu tenho gravado agora, voltei a gravar um pouco de conteúdo digital e dos meus mantras é, olha, aço leve não dá para ter aquele negócio da gente resolve na obra. Quer um elemento que pode destruir essa arquitetura no aço leve? Caixa de história. Caixa de história. Por quê? Uma coisa é caixa de história compacta, né, que normalmente dá para a gente colocar ali numa parede de 150 milímetros, mas é aquela caixa de história que tem a tampa que fica por dentro do seu ambiente, da sua sala, do quarto e tudo mais. E tem cliente que não quer ver aquilo. E a janela alta? Já te destruiu os 150, faz tempo. Na minha casa eu não queria ter uma tampa daquela. Ok, Renato, não quero ter aquela tampa. Quais são as opções? Aquelas caixas de história mais largas, de esferovite e tudo mais. Mas aí você já vai para uma parede de 250. Enorme. Ok, às vezes ter uma parede de 250, só o que você vai perder são alguns centímetros internos. E tudo bem, olha, vamos ver aqui se perdeu muita área ou não. Mas outras vezes envolve, vamos imaginar que você tem assim, uma esquina de caixilharias. Tá? Se você tem que aumentar a espessura dessa parede em obra, essa caixilharia aqui já complicou tudo. Completamente. Então, assim, as conexões, as ligações, material com material, o que vai dentro, o que vai fora. Então, assim, eu tenho umas perguntas para te perguntar sobre material. Então, pronto. Assim, o que eu sempre bato, e esse é um dos pontos sempre que, quando eu envio esse planeamento volumétrico, normalmente é ali onde tem essas questões. Caixas de história, pendente, inclinação de cobertura. Palas. Aquelas palas que vocês colocam em cima das portas, gente, que não estão conectada com nada. Né? Que é logo acima do vidro, né? Sabe? Eu percebo. A pessoa vai entrar em casa e a gente lindo. quer, não é? A gente quer ficar ali protegido, beleza, mas aquilo tem que estar conectado com alguma coisa, ou não é? Exatamente. Não, e tem situações que eu até falo assim, se o cliente tem muito dinheiro, se o problema dele não é dinheiro, a gente mete ali uns aço laminado e tudo mais e fica tudo certo. O problema é se o arquiteto vendeu aquilo como uma solução econômica. Sim. E aí, quando chega lá pra gente, a gente fala, olha, isso aqui não é tão econômico assim, tá? Para eu não alterar nada do projeto, a gente vai precisar aqui colocar mais 3, 4, 5 mil euros de aço pesado. Você está confortável com isso? Se o cliente estiver, perfeito, a gente faz ali tudo para não alterar. Agora, se ele quiser uma solução mais econômica, aqui eu vou ter que colocar uma viga por baixo, uma coisa assim. Aí já encarece um pouquinho. Então é isso que eu falo, assim, o arquiteto, eu acho que ele tem que ter ali uma noção para que, quando ele estiver conversando com o dono de obra, ele saiba especificar os materiais, saiba qual trabalhar junto com o engenheiro já, porque no sentido de uma construção em pórtico não tem nada a ver com o LSF. Sim. O pensar de cargas, entende? Estou falando da coisa mais básica, estou falando do basiquinho também, não estou falando de um especialista em LSF, mas funciona diferente. Sim, sim. Que é uma coisa que, por exemplo, funciona muito bem em betão, mas não funciona em aço leve. Imagina você tem uma laje retangular aqui como se fosse essa mesa. Se você quer abrir um negativo de escada em L, no betão, né? Relativamente fácil. No aço, não, porque o aço a gente sempre tem a laje unidirecional. Então, assim, ou ela está nesse sentido ou ela está nesse. Se você abre um rasgo aqui, já complicou tudo. Então, são coisinhas básicas que, assim, a gente criou um curso que justamente a fase inicial é isso, é você compreender o funcionamento da estrutura. A gente até chamou validação estrutural, mas eu falo, olha, validação estrutural, mas não tem cálculo nenhum, não precisa sair correndo, para você entender e conseguir avaliar, se eu desenhar a estrutura dessa forma, será que vai ser fácil de executar ou não? E é também para o construtor, para o empreiteiro ou o que for, quando recebe um projeto de arquitetura, ele conseguir dar uma vista de olhos naquilo e falar, não, olha... trazer uma consciência, né, das necessidades. E que ele saiba, ele olha assim e fala, essa obra está fácil de executar. Não, essa obra talvez exija, ele não vai calcular nada, mas que ele saiba analisar se aquilo é fácil ou não. Vou ter problemas aqui, não vou ter problemas ali. E também, se ele já contratou um projeto de estabilidade ou se o cliente forneceu para ele, que ele saiba avaliar se aquilo ali tem pé e cabeça. Né? Porque também um dos outros problemas que a gente tem tido, o que é? São projetos de estabilidade de aço leve mal elaborados. E
muitas vezes não é má fé do engenheiro, é um engenheiro que entende muito de aço pesado, entende muito de betão, mas ele ainda vai com aquele mesmo pensamento para o aço leve. Então, assim, só para te dar aqui um outro exemplo, se eu tenho aqui uma parede e eu quero ter aqui uma pala, no aço leve, essa pala ela sempre vai ser a extensão de uma laje que tem para o outro lado. No betão e no aço pesado, não necessariamente. Eu posso fazer aqui um pilar, uma viga e a laje. E, às vezes, a pessoa acha que isso é possível no aço leve. E não é. Então, assim, são esses ajustes. Porque fica contando com as conexões, né, metálicas. Exatamente. Então, assim, a maioria dos erros que a gente encontra em alguns projetos é isso. Tipo assim, eu vejo que a pessoa pensou aquilo como betão armado, como aço laminado. Não quer dizer que ele não calculou certo. Outro erro muito comum, a pessoa calcula em uma situação muito crítica. Ela calculou ali o perfil, tá? E o perfil realmente ele aguenta muito peso, mas por algum motivo esse perfil ele não está pousado sobre uma viga ou uma parede. Ele está ligado de topo a algum outro elemento. Sim. Quando ele está ligado de topo, quem garante que essa carga passe para lá é uma cantoneira com uma determinada quantidade de parafusos. Cantoneira, gente. Então é assim, olha, vem o perfil, só para vocês enxergarem, né? Eu tenho aqui um perfil IC, certo? E ele vem conectar aqui a um outro perfil, ok? Então, para a gente fazer essa conexão, eu tenho que ter aqui uma cantoneirazinha de um lado e do outro, né? Porque é ela que vai garantir. Exatamente. Né? As peças não são soldadas. Exatamente. Então, assim, e aí você vê que a pessoa dimensionou o aço, olha, o aço aguenta tudo mais. Eu falei, tá bem, mas a cantoneira, cadê a especificação? Por quê? Se você é um subempreiteiro, você recebe um projeto que não tem essa especificação, cara... Mas esse é projeto de licenciamento que você está falando, né? Porque normalmente... É péssimo isso, eu sei que é, gente, mas infelizmente é assim. Projeto de licenciamento não pressupõe-se as ligações metálicas, as conexões. Sim. Eu vou dizer, lá no escritório, a maior parte dos projetos que a gente tem em estrutura metálica, a gente valida sempre as conexões. Sim. A gente não apresenta as conexões, mas a gente valida as soldaduras, o aparafusamento, tudo. Entende? Tem que ser, porque depois o que acontece? Se você não valida no início, na fase de licenciamento, quando você chega na fase de execução, você pode ter que mudar uma peça por causa da ligação. Entendeu? Então eu acho que esse é um erro muito grave, você não validar a conexão. Percebe? Porque eu já tive casos de ter que mudar mesmo o perfil. Sim. Também, porque a ligação não foi suficiente. Pois. Porque é muito disso. Eu falo, cara, tem que avaliar ali se tem as informações todas, se a pessoa fez aquilo ali corretamente. Outro erro muito comum. O engenheiro pega uma lista de perfis lá, especifica, e quando a gente vai ver, fala assim, não, peraí, esse perfil não tem comercialmente, ninguém vende ele. Olha, isso é a primeira coisa que a gente deve perguntar para o cliente é qual é o fornecedor dele. Né? Exatamente. Não, e às vezes é um perfil que ninguém tem. Tá? Outra coisa. Porque as fábricas mudam, tá bem, gente? Se você for para uma Perfis, é diferente da Perfichapa, que é diferente da... vai mudando os perfis. E às vezes, por exemplo, você pega um catálogo da Perfisa, tem lá várias dimensões, mas assim, os comerciais, o que eles produzem mesmo, tem lá uma bolinha vermelha do lado e tal. E às vezes, para piorar, a pessoa pega um que não existe ali. Só para te dar um exemplo, normalmente a maioria dos perfis 6 são C e a largura dele, ali a mesa é 43 milímetros. Só que num software de cálculo que ele instalou, ele viu que tem um lá com 70 milímetros de largura. E coloca isso. Eu falo, olha... É que tem software que tem uma biblioteca gigantesca. Exatamente. Né? Exatamente. E outra situação também para ficar alerta, tá? Quem já conhece um pouquinho de aço leve sabe que existe perfis standard, que são os perfis 6 e US, né? Aqueles mais parecidos com gesso cartonado. E tem os perfis engenheirados, que são aqueles que já vêm todo cortados e furados de fábrica e tudo mais, tá? Às vezes você encomendou um projeto de perfis standard e quer utilizar ele para perfis engenheirados. Dependendo das espessuras que estão no projeto, você não vai conseguir. Por quê? Perfis standard a gente consegue as espessuras maiores. Então, C200, 2 milímetros, C250, 2 milímetros e meio. Quando a gente vai para o engenheirado, normalmente a espessura máxima é 1,5 ou 2. Né? Então, eu falo, cara, você quer fazer essa alteração de standard para engenheirado, eu vou precisar te cobrar uma reavaliação aqui, fazer o cálculo estrutural todo de novo. E nem todo programa de cálculo faz o engenheirado, hein?
A forma também, a forma de pensar a estrutura também é diferente. Agora, essa questão do engenheirado aí já é outra coisa, porque assim, é a questão de você quer fazer o cálculo estrutural e você quer fazer também os ficheiros que vão para a máquina, né? Então, aí também... Aí tem o software que faz, tem software que não faz, né? Entre os projetistas tem ali mais ou menos uma situação, uma grande... Não vou falar rixa, uma grande dúvida, que é o seguinte: vou optar por um software que faça cálculo e modelagem ou vou trabalhar com duas ferramentas diferentes? Hoje em dia, na Quant, a gente trabalha com duas ferramentas diferentes. A gente chegou à conclusão que as ferramentas que a gente tinha visto, tinha testado, quando você precisava desenhar algo um pouco, que saía um pouco mais do comum, que não fosse uma parede quadradinha e tudo mais, dava muito mais trabalho. Então, o que a gente optou hoje em dia? Hoje em dia a gente utiliza SketchUp para fazer modelagem, fazer preparação de obra, lista de material e tudo mais. E a gente utiliza o CIP 3D para fazer toda a análise do cálculo estrutural, né? Então, a gente viu que funcionou bem dessa forma e a gente está continuando dessa forma. Você trabalha belíssimo. Gente, projeto de execução feito por vocês é espetacular. Lembrei de uma coisa aqui, Flávia. Vou falar ali para aquela câmera ali. Antes de eu tirar a formação em 2010, um grande... não é desafio, uma grande dificuldade que eu tinha era conseguir ver em mãos um projeto executivo, um projeto de preparação de obra. Por quê? Quem trabalhava com isso escondia suas 7 chaves e não mostrava para ninguém, tá? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, o que eu fiz? Falei, não, eu vou pegar um projeto modelo, vou colocar disponível aqui para download no meu site. Para quê? Para que você entenda o que é, tá? Se você não quiser me contratar, quiser contratar outro, ok, mas pelo menos entenda o que tem que estar ali naquele projeto, tá? O que você vai precisar para a obra. IKEA, espetacular. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente tem lá disponível para download. Todas as fasezinhas, cada paginazinha é um manual do construtor, gente. Né? Os parafusos, tudo e tudo, eu acho que é um trabalho super bem definido. Eu costumo falar que esse curso lá de 2010, uma das coisas assim, que eu paguei e fiquei satisfeito foi que eu recebi um projeto executivo de uma casinha. Falei, então é assim que se vê aqui um projeto e tudo mais. Mas é isso. E quem domina essa ferramenta, quem domina essas etapas, normalmente esconde muito o jogo, tá? Eu sei fazer projeto de estabilidade, então vai ser só para mim. Renato, e tudo mais. Eu já ouvi o pessoal falar que nem o patrão deles do gabinete ensina eles a fazerem. É? Cara, é uma coisa, eu não consigo entender qual é a lógica. Lógica? Eu, assim, todas as etapas que dependiam de mim, eu já criei delegou, alguma forma... Não, assim, eu já criei alguma formação, eu já fiz ali algum curso presencial, já fiz alguma turma para ensinar o software e tudo mais. O que eu nunca ensinei? Cálculo estrutural. Por quê? Porque não sou eu que faço. Então, assim, agora a gente está na fase de preparar uma formação para ensinar cálculo estrutural, mas aí já não é por mim, é pelo meu engenheiro. Eu falo, cara, olha, eu não consigo ensinar uma coisa que eu não sei. Então, o que eu sei, as etapas que eu sei, eu já de alguma forma já fiz algum curso, alguma formação, ou vou gravar, enfim. O pessoal do CIP, já pedi para eles várias vezes, vá lá falar com os espanhóis para a gente ter um módulo só de light steel frame. Não, mas... Já pedi tanto para eles e ficou em cima da mesa essa possibilidade durante um tempo, mas não andou para frente. Mas é uma pena. Mas assim, por exemplo, agora na conversa que eu tive... recentemente, lá com o meu engenheiro, a gente definindo ali uma melhor forma de ensinar. Eu falei, olha, a gente vai criar uma formação, eu vou dar essa parte inicial de como é que você pensa a estrutura, como é que você tem que adaptar a arquitetura e tudo mais. Depois, eu quero que tu crie uma formação, você vai usar o CIP como base, mas é uma informação, eu não quero que seja um curso de CIP, eu quero que seja um curso... Pensar como é que se faz a mudança. Se você tiver mais facilidade num Autodesk Robô, num SAP 2000, num outro, que consiga fazer a mesma análise, que você consiga pegar essa informação e adaptar para o software que você está mais adaptado, né? Então, é nesse caminho que a gente interessante, tá seguindo. Ótimo. Né? Só falta tempo. Né? Perguntas, Vamos lá. Que é placa cimentícia... não, eu não vou falar de placa cimentícia ainda. O USB, tá obsoleto, não tá obsoleto? É para usar, não é para usar? Vamos lá. Quem já tirou formação comigo sabe um pouco da minha implicância com o USB. Eu já tive formação contigo. Vamos lá. Qual que é a minha placa de MGO, qual que é a minha implicância com o USB? Tem gente que usa o USB achando que não é madeira.
Então, se você usa o OSB e você trata o OSB como madeira, ou seja, se você aplica proteção contra a umidade e tudo mais, perfeito, é um material bom, não tem problema nenhum. Não considero o OSB um elemento estrutural. Todos os nossos projetos, desde lá do Brasil, eu sempre falava para o engenheiro, não considere o OSB como estrutural. Tem vários gabinetes que consideram. Se você vê uma obra de aço leve que só tem perfis na vertical, não tem nenhum contraventamento ou fita, quer dizer que ele está se garantindo o contraventamento no OSB. E eu sou contra isso. Tá? Então, assim, todos os projetos que a gente faz, a gente não considera o revestimento como estrutural. Você está livre para usar qualquer material, ok? Segundo, se você aplicar o OSB, sua estrutura vai ficar mais rígida? Sim. Tá? Quer aplicar o OSB? Proteja. Tá? Qual que é um erro que eu vejo desde que eu cheguei aqui em Portugal e que eu não tinha no Brasil? Por quê? No Brasil ninguém usa ETICS caputo. Tá? Lá é uma coisa muito rara, agora que estão começando e tudo mais. Aqui, a pessoa chegava, montava a estrutura do aço, aplicava o OSB, argamassa no OSB para colar o esferovite. Falei, não, peraí, essa umidade, essa coisa vai passar para o OSB. OSB é madeira, gente, pelo amor de Deus. E aí, quando você ia conversar com os fornecedores de ETICS e tudo mais, né? Fala, não, Renato, a gente tem uma cola para madeira. Eu falei, cara, o meu medo não é que não vá colar, o meu medo é para onde vai a umidade. Tá? Então, o que existia na altura era aquelas membranas transpiráveis, tá? Não é barreira de vapor, tá? Barreira de vapor é outra coisa, pessoal. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu ouvia muito esse termo barreira de vapor e até gravei vídeos falando o termo barreira de vapor. Barreira de vapor é outra coisa, uma coisa que se utiliza por dentro, em países frios e tudo mais. Não é muito recomendado aqui em Portugal. Aquela que se usa por fora é barreira transpirável. E normalmente o que se usa? É uma que se usa sobre o OSB agrafada. Se você agrafar ela por cima, você não tem como colar argamassa. E aí qual é a opção? Ou ETICS somente com fixação mecânica, e aí nenhuma marca de ETICS vai dar garantia, tá? Ou por cima dessa membrana, mais uma segunda placa, só para você poder meter a argamassa. Eu até vou engatar aqui a segunda pergunta. Placa cimentícia ou ETICS? Não é... Percebe? O que é mais fácil? O que é mais simples? Porque assim, eu na minha visão, ok? Placa cimentícia, gente, ela não tem a mesma condutibilidade térmica do ETICS. Tá? Okay. Ela tem umas placas cimentícias que já tem uma melhoria térmica ali associada. Mas não é a mesma coisa. Eu não consigo pôr 5 centímetros de uma placa cimentícia e dizer que aquilo é equivalente a 5 centímetros de um isolamento térmico, seja ele qual for. Mas a verdade é que, falando dos clientes que eu ouço muitas vezes, eles têm muito receio do ETICS. Da batida, da resistência. E aí eu acredito que a placa cimentícia seja mais útil. Mas pronto, me diz aí, a nível de LSF, fechamento, né? Tô falando do fechamento a toda volta. Placa cimentícia é uma boa? Então vamos lá. Placa cimentícia ou placa de MGO, que são materiais muito similares, na meu ver, aqui em Portugal, ela serve de base para o ETICS. Tá? Nunca então vai você ser... não utiliza ela como fecho. Não. Então, assim, o que a gente tem hoje em dia de materiais disponíveis no mercado aqui? Seriam placas que servem de base para o ETICS, e a gente tem MGO, Glass Rock X, Coretec, placa cimentícia, enfim. Esses materiais, que são materiais finos, 12, 15 milímetros, que você coloca o isolamento por cima. Mas eu não estou falando desse fino. Eu estou falando já com alguma espessura. E temos outros materiais que são materiais de revestimento que já vêm com isolamento térmico incorporado. E aí a gente tem, por exemplo, o Quick Plaque, que é um material da Espanha, que é uma espécie de esferovite, que ele vem com um barramento armado dos dois lados. Então você já fixa ele diretamente ao aço, sem ter necessidade de uma placa base. Ou você tem o Thermochip. O Thermochip, o que é? É uma placa que o miolo é MGO e tem duas placas de cimentícias, ou MGO. Seja, então você já eliminou o USB, porque a placa cimentícia vai ser a base do argamassa, exatamente. Seja para o que você vai pôr. Só que, por exemplo, nesse Thermochip já vem tudo incorporado. Então, é um material só aplica ali, dá o barramento geral ou aplica o outro revestimento e está feito. Então, assim, hoje em dia, as opções que eu dou quando eu estou fazendo a reunião inicial é o seguinte: você quer uma placa base para depois colocar o ETICS, ou você quer já um material com isolamento térmico incorporado, tá? Então são essas duas opções. O acabamento final fica igual. Sim, fica igual. Depois é o barramento geral e tudo mais. Ontem, numa reunião que eu estava tendo aí com o cliente, falei, Renato, e a lã mineral? Não é isolamento termoacústico?
que eu falo? No Brasil a gente chama de termoacústico, porque lá ninguém usa ETICS, então a gente fala que aquilo ali é acústico e também é térmico. Mas, para mim, aquilo é como se fosse aquele plástico prateado que a gente põe dentro do carro, no vidro, porque aquilo ali ajuda alguma coisa, né? Mas o calor já entrou para dentro do carro. Não, aquilo ajuda, né? Porém, a gente tem que pensar que eu tenho todas as peças metálicas desprotegidas, certo? Não, assim... Eu tenho todos os frames de tudo acontecendo com as pontes térmicas acontecendo em todo lado. Então, vocês têm que isolar por fora. Certo? Então, assim, é mais ou menos o seguinte, você quer colocar o seu carro numa sombra ou numa garagem, ou você quer deixar ele no sol só com aquele negócio prateado ali no vidro? Com porque certeza. Aquilo, o calor já entrou. Vai ser melhor do que se não tivesse nada. Mas aquilo ali, se o calor já entrou, já é complicado. Então, assim, isolamento térmico sempre tem que ser por fora. E a lã mineral, lã de vidro, lã de rocha, o que for, é o isolamento acústico. Paredes, tetos, ela tem lajes. componente térmica também, mas sim, concordo com você, tem que ser isolado por fora. Então, assim, é isso. E no Brasil a gente chama de termoacústico, porque ninguém usa ETICS. Na minha casa lá no Brasil, quando eu construí, era assim, era aço, uma plaquinha de cimentícia de 12 milímetros fora, aço de 90 milímetros, lã mineral dentro, uma placa de gesso cartonado. Quando eu chegava às 6 horas da tarde lá em Manaus, no meu quarto estava um bafo, um calor. Só que eu ligava o ar-condicionado e em 15 minutos estava fresco. Por quê? Cada baixa inércia é térmica, ou seja, os materiais não têm a inércia massa, baixa, então não acumula energia. Exatamente. O gesso cartonado não vai acumular energia igual acumula um tijolo, um betão. Então o que eu falava? Eu falava, cara, minha casa é maravilhosa, porque quando eu morava antes numa de alvenaria, chegava às 6 da tarde, ligava o ar, só ia estar fresco meia-noite. Até as paredes estavam quentes. Né? Então assim, eu falo isso, mas aqui em Portugal, até por causa da legislação térmica que a gente não tem lá, cara, todas as casas vão ter que ter ali ETICS, né? E aí você pode escolher ou o material que já vem tudo junto, você aplica sobre o aço ou 2 camadas. Uma outra questão que é muito recorrente as pessoas falarem é sobre fogo, resistência ao fogo. Ok, boa. Resistência ao fogo. Isso tem muito a ver com os materiais aplicados, tá? Então, por revestimentos, exemplo, ok? Exatamente. Então, por exemplo, se você for hoje em dia numa rede de cinemas, né? Ali, as divisórias, todas é tudo de gesso cartonado. O que garante ali, digamos assim, passar na legislação térmica? São os revestimentos. Térmica não, estou falando de incêndio. De incêndio, foi erro meu. Tá? O que garante passar ali nas vistorias de incêndio e tudo mais? É o revestimento. Por quê? As placas, dependendo da legislação, se é construção residencial, se é construção comercial e tudo mais, tem que garantir ali... Depende dos pisos, depende se você tem acesso posterior, depende de uma série de coisas. Uma quantidade de minutos para evacuar ali o ambiente. Então, assim, isso é garantido pelas placas. Internamente, placas de gesso cartonado, placas resistentes ao fogo e tudo mais. E externamente, a gente tem que ver também o material do ETICS, também tem materiais frágeis ao fogo, então, esferovite, se chegar ali no esferovite... isso já era. Agora, quando você vai ali para uma construção institucional, uma construção para receber grandes públicos... Cortiça, gente. Exatamente. O ETICS com lã mineral é ótimo. Exatamente. Tá? E até quando você vai também uma construção tradicional, que você vai aplicar um ETICS no prédio, ele tem a legislação que ETICS com esferovite é só até a altura da escada... Até 3 andares. Até a escada do bombeiro, até onde ele chega, né? Então, dali para cima não pode ser esse material. Pode. Então, assim, até 9 metros. Edifícios até 9 metros você pode até usar o ETICS. A partir de 9 metros não pode, para ser edifícios maiores. Exatamente. A gente já coloca ETICS de outro material, porque não é possível. Exatamente. Então, assim, a questão do aço realmente tem muito a ver com a aplicação dos materiais que vão revestir ele, tá? Então, basicamente, é isso. Uma outra questão que é colegas engenheiros, gente. Eu tenho amigos meus, né, colegas que falam, eu não faço LSF porque eu não acredito por causa do sismo. Olha, não se enganem, porque a gente faz o cálculo estrutural e desde que a gente tem os travamentos e o pensamento dos encontros, gente, vamos lá ver. Se a gente for parar para pensar, tô falando assim de uma coisa bem tosca, né? Mas se a gente for parar para pensar nas construções pombalinas, né, e de um light steel frame, o pensamento lógico é o mesmo.
São paredes estruturais, ok? Então, as tantas, a gente tem que fazer alguns reforçozinhos, né? Alguns contraventamentos em várias paredes. Conexão perfeita das paredes perpendiculares, exatamente para depois promover esse tipo de resistência. Por isso, é possível. Por isso é que a gente falou da limitação da altura. É possível, entende? E só um detalhe aqui, Flávio. Eurocódigo, gente. O que eu costumo falar ali dos sismos, tá? Construções em aço leve vão ser mais resistentes e mais interessantes para quem está morando ou trabalhando numa construção em aço leve, mas eu não posso garantir que depois de um sismo a tua casa vai estar intacta. Mas a alvenaria também não. Não, então, é porque às vezes a pessoa fala assim, não, olha, é ótimo. Não, é ótimo por quê? Porque ela não vai cair na tua cabeça. Agora, pode ter ali algum descolamento de revestimento, pode ter ali alguma deformação, pode. Só que a grande vantagem o que é? É uma construção leve, então também a parte ali da vibração vai ser mais amena. E a questão do aço, que a característica do aço é deformar e não partir e cair ali na cabeça de quem... Enquanto a gente não tiver construções e que a base é que seja o amortecedor... Gente, é complicado, assim, ninguém pode afirmar categoricamente que não vai acontecer nada, entende? Sim. Que não vai ter uma fissura, que você não vai ter um problema estrutural em casa, desde que não... O objetivo aqui é você sair em segurança. Exatamente. E outra coisa, por exemplo, nas construções tradicionais, em betão e tudo mais, o que acontece? As lajes superiores é uma grande massa, então quando tem ali a vibração, acaba vibrando muito. No aço leve, como normalmente são materiais leves, a não ser que você tenha ali uma laje em betão, que pode existir também. Se você tiver uma laje de betão, vai vibrar um pouco mais, mas se for uma laje tradicional, a vibração vai ser mais reduzida do que uma construção tradicional. Mas eu noto que são perguntas assim, claras e evidentes do Light Steel Frame. Gente, eu vou pedir para vocês uma coisa. Olha, escreve aqui nos comentários dúvidas que vocês têm do Light Steel, tá bem? Renato, eu vou pedir para você dizer aqui alguns canais de comunicação que você tem, que as pessoas possam chegar a você. Então vamos lá. Se vocês querem ter um pouco mais de informação sobre aço leve, vou recomendar a vocês o Instagram, Quant LSF, tá? É ali onde a gente... Quant 2 T's. Quant com 2 T's, como se fosse quant de quantidade, Quant LSF, tá? Ali a gente publica bastante informações sobre o LSF, sobre projetos, sobre softwares. Nem sempre é para dono de obra, é mais focado ali no construtor, tá? A gente tem o nosso canal também do YouTube, Quant LSF. Eu vou deixar tudo aqui escrito aqui embaixo. O canal do YouTube normalmente são para vídeos maiores, às vezes explicação de algum software, análise de projeto ou coisas do gênero. Então, assim, esses dois canais são onde a gente se comunica mais. No Facebook a gente está ali com umas postagens, nos grupos assim, mas não sou tão ativo assim. Mas vai no Instagram, um desses dois, vai no Instagram, chateia lá que lá vocês me encontram. Olha, obrigado, Renato. Pô, você explicou tanta coisa legal aqui hoje. Espero que você tenha tirado dúvida da galera aí. Foi bom. Sobre o Light Steel. Antes da gente ir embora, eu quero passar aqui. Renato, produção, passa aí para mim a apresentação. Fala aí um pouquinho aí do espaço que você tem. Olha aí, isso é a formação do Light Steel. Eu já fiz a formação do Light Steel. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é um espaço que a gente tem na Batalha, em Leiria, né? É um centro de formação. Normalmente a gente tem ali turmas a cada mês, a gente tem um intervalo do verão quando está muito quente. Continua a formação, não continua? A gente continua, só que a gente vai fazer uma pequena alteração, Flávia. O que acontece? A nossa formação são 4 dias, né? E ao longo das turmas a gente veio cada vez mais aumentando o conteúdo teórico. E o que aconteceu? Diminuiu o tempo que a gente tinha para prática. Tá? Então, na altura que a Flávia tirou, acho que a gente fez o aço, não sei se a gente chegou a aplicar alguns materiais de revestimento. Acho que foi 1 dia e meio, será? Então, de fabricar. Então, o que a gente está fazendo agora é uma alteração. Tudo que é teórico, a gente está gravando as aulas online, porque aí os alunos vão ter acesso a isso, vão poder assistir quantas vezes quiser e tudo mais. E a gente está definindo quantos dias que a gente vai deixar de prático. Se são 2 ou se são 3, mas o dia todo de prática. Tá? E aí, provavelmente, também a gente vai reduzir a quantidade de turmas ao ano, mas normalmente, pelo menos uma no início, uma no primeiro semestre, uma no segundo, isso está garantido. Tá? Então, esse aqui é o nosso centro de formação. Ali atrás dá para ver ali alguns módulos que a gente construiu durante os cursos. Então, são 2 formações por ano agora, né?
A gente ainda não está totalmente definido, mas pelo menos 2 eu tenho que manter, né? Porque ano passado a gente chegou a fazer 9 turmas, se eu não me engano. Eu 9 tenho ou 10 construtores que turmas. falam, Flávia, você sabe me dizer esse Renato pra gente? Vai lá perguntar pra ele o que ele disse pra vocês. Porque assim, eu já tinha anunciado, falei, olha, nesse formato, a última turma, se eu não me engano, foi em maio, né? Falei, olha, nesse formato é a última turma, porque realmente a gente aumentou muito a quantidade de conteúdo Pode passar teórico. pra próxima. E o que eu falo que é interessante aqui nessa formação? Porque uma coisa é, você vai lá, você vai aprender a ler um projeto, você vai aprender a utilizar as ferramentas, vai aprender E ter acesso a tudo, gente. Fabricar e montar uma... Ver os parafusos diferentes, ter o material de segurança, que eu acho super interessante, Renato, que você põe toda a gente super equipada. Às vezes é difícil. Mas eu acho que é importante. Às vezes tem uns alunos aí meio arredios. Mas assim, o que eu falo? Isso aqui é uma partezinha da formação, porque o mais importante é você conhecer os fornecedores, você ver quais são os materiais disponíveis para você utilizar na sua obra, né? Então, por exemplo, a Flávia já falou ali de alguma lista de material. Normalmente, quem vai fazer essa formação só conhece a USB. Sim. Né? Então, sim. A gente coloca em contato com fornecedores, a gente tem ali algumas... Faz contato com essas ferramentas, exatamente. Tudo. O que acontece? Por exemplo, corte de perfil. Quem nunca trabalhou com a Solar fala, não, vou comprar uma rebarbadora e vou cortar. Eu já cortei um perfil. Vou pegar uma rebarbadora e vou cortar. Qual que é o problema da rebarbadora? É um corte falho. A quente. Não, a probabilidade de falhar também ali, olha. Sim, é um corte a quente, ou seja, deixa aquele cortezinho preto, que aquilo ali pode depois dar um pouquinho mais de ferrugem e tudo mais, mas é um corte demorado. Se você tiver que cortar 20 peças na rebarbadora e 20 peças numa serra circular para metal, você vai ver a diferença. Tá? E o controle também do manuseamento, eu acho que também é diferente. E assim, isso aqui é uma serra circular feita para metal. Se você pega uma de madeira, cuidado que isso aí pode partir, porque rotações diferentes, discos diferentes e tudo mais. Então, assim, o que a gente até costuma falar para quem nos liga à procura de curso? Fala, cara, olha, a gente faz a parte prática, mas esse curso não é para montador. Às vezes esse curso é para o dono de obra, para o empreendedor, porque você vai ter uma imersão, vai descobrir o que tem no mercado de aço leve aqui em Portugal, onde você pode, onde você não pode utilizar, quais são as vantagens, quais são os argumentos de venda para você convencer o seu cliente, entendeu? Então, assim, é muito mais do que simplesmente essa parte prática, né? E é isso que a gente tenta trazer aí para o construtor. Trazer a praticidade do construtor que tem curiosidade de saber o que é uma construção light steel frame, né? Porque às vezes eu vejo os meus próprios construtores, né? Eu falo para a gente, tá na hora de vocês fazerem uma formação de light steel, porque se vocês querem trabalhar em Lisboa, fazer algumas ampliações, é muito interessante saber essa solução construtiva. Sim. Entende? Sim. Eu achei maravilhoso essa formação. Agora que tu falou de construtor, dá aqui um recado. A gente faz essa formação aqui 2 vezes por ano, mas a gente também tem uma formação que a gente vai no estaleiro de obra do construtor. Então, Renato, é a minha primeira obra, vou contratar o projeto com vocês, mas depois eu quero que você venha aqui na minha obra 3, 4 dias. Aí a gente analisa o tamanho da obra e fala, olha, eu vou aí talvez no início para te ensinar a fabricar painéis, depois eu volto daqui a uma semana quando tiver todo fabricado para a gente colocar as estruturas em pé, depois eu vou passar mais 2 ou 3 dias, enfim, a gente faz um planeamento de acordo com a dimensão do projeto. Tá? E aí isso pode ser ou numa obra normal, você fechou um projeto e vai fazer a sua primeira obra, ou imagina, uma empresa grande que tem um armazém e quer fazer um pequeno escritório em aço leve para ser um mostruário para os clientes. Então, a gente também desenvolve esse projeto, passa para o cliente a lista dos materiais que ele tem que comprar e fala, olha, tal dia eu vou aí, a gente define quantos dias são necessários, tu constrói esse módulo já fica aí de mostruário para você chamar os clientes para bater na parede e ver se é isso que vocês querem. Muito legal isso de vocês darem um apoio para o construtor no local da obra. Né? Isso vocês fazem enquanto fiscalização ou isso é uma consultoria à parte? A gente ainda não está trabalhando com fiscalização por falta de tempo do meu pessoal. Né? Então, assim, o que acontece? Eu tenho lá um engenheiro que é especializado em aço leve, ele já até falou, Renato, eu consigo fazer que os outros projetos falam, não, os outros projetos um monte de gente faz. Aço leve é só tu, então te concentra em aço leve. Exatamente. E pronto. Mas assim, o que a gente faz nas obras é mais essa parte da formação. Uma formação em company fechado para uma empresa específica, dependendo da situação a gente analisa quantos dias são necessários e passa uma proposta comercial. Olha,
Muito bem? bom. Ô, Renato, obrigado mais uma vez. Gostei muito de você ter vindo cá. Vai de férias, gente. Eu aqui prendendo o homem que vai de férias assim. Olha, é uma coisa interessante. Eu vou de férias um final de semana, mas na quarta-feira eu já estou dando consultoria lá em Gibraltar. Consegui uma consultoria, uma consultoria de projeto, uma empresa que já trabalha com a Sulev, que quer implementar a nossa metodologia de projetos. Olha, eu falei, então tudo bem. Gente, em janeiro a gente vai estar lá no Steel Connect. Olha, uma das... Faz aí o convite pro então, pessoal. vamos lá, boa, Flávia. Bom, vou agradecer aqui a participação, Flávia. Quando que a gente se conheceu, Flávia? Foi na pandemia, né? Foi. A gente começou as lives e tal, foi muito legal. Não a pandemia, foi legal a parte da live. E assim, nesses quase 9 anos que eu estou aqui em Portugal, eu sempre tive o cuidado de divulgar o aço leve. Eu sempre falo, olha, eu trabalho com isso, trabalho com elaboração de projeto, mas você não precisa contratar projeto a mim. Tem vários outros gabinetes e tudo mais. O meu objetivo é que você saiba as vantagens, as limitações do aço leve. Se for interessante para você, que você utilize o aço leve. E uma das formas de divulgar esse sistema construtivo foi criando uma feira de construção exclusiva para aço leve. Então, 2024, a gente fez a primeira edição, essa feira em Leiria, em janeiro, ou seja, a primeira feira de construção do ano que você já coloca ali na agenda enquanto está friozinho, ainda não está tanta obra assim em andamento. Então, na segunda edição, janeiro de 2025, 23, 24 e 25 de janeiro em Leiria. É uma feira que ela vai ter, se eu não me engano agora, mais de 40 expositores entre construtores, gabinetes de engenharia, gabinetes de empresas de construção. A gente vai ter workshops práticos para vocês aprenderem a aplicar ali alguns materiais. A gente vai ter palestras mostrando estudos de caso, falando sobre gestão de obras, gestão de equipas, enfim, são 3 dias que vai ter toda essa programação. Vamos ter... Eu vou lá falar também, gente. E aí vamos ter painéis temáticos, ou seja, no final de cada um dos 3 dias nós vamos ter painéis temáticos. No último dia é com donos de obra, ou seja, para vocês perguntarem para quem já mora dentro de uma casa de aço leve, tá? A gente vai ter a participação da Flávia num painel para a gente falar um pouco sobre Simplex, o que mudou, foi bom, não foi, né? Então, assim, eu convidei a Flávia, que tem um gabinete de engenharia, eu convidei uma arquiteta que trabalha dentro de uma empresa de construção, ou seja, se tem alguma coisa para resolver, é tudo resolver interno. É um pouco diferente do nosso caso, né? Sim. E vai ter também a participação de uma arquiteta que também trabalha muito com essa parte de licenciamento, para a gente poder ouvir esses 3 lados do que mudou aí com o Simplex. Já mudou ou não? Exato. Funcionou ou não? Para quem que é bom? Facilitou, né? Ou não? Exatamente. Para quem que ficou a bucha? Exatamente. Né? Então, vamos tentar esclarecer um pouco disso, porque para o dono de obra, ele simplesmente fala assim, não, agora está tudo resolvido. Agora, em 15 dias, a Flávia me dá o alvará e está pronto. Agora eu consigo construir amanhã. Exatamente. Mas, Flávia, obrigado de novo. Gostei muito. Olha, esse primeiro podcast, a conversa rolou. Primeiro podcast de muitos, se Deus quiser. Ok. Olha, gente, beijo grande para vocês. Escreve aqui nos comentários para mim. Vou deixar aqui embaixo, então, todos os canais de comunicação aqui do Renato, para vocês poderem aceder às informações deles. Olha, beijo grande, até o próximo episódio.